Não existe mais a infância. A infância vai ficando para trás, sabe? Se eu faço com que uma criança seja mais precoce, eu tenho um consumidor mais cedo. Na realidade, essa é a equação. O grande valor, a grande mídia, o grande objeto da casa é a televisão, que em geral, inclusive, fica em lugares onde antigamente se colocavam santas, né? Principalmente quando eu vejo na televisão e acho bonito. Aí eu peço pra minha mãe, ela fala que não tem condições. Tem vezes que eu tento entender, tem vezes que eu não consigo. Pais que entendeu. Mexem com a cabecinha deles, porque é bem imatura, né? A criança é vulnerável, ela vai ver, ela vai querer. Vai chegar até os pais, com certeza. O pai que pode, ele quer fazer a vontade do filho. Então eles estão usando a criança para conseguir afetar o adulto. De carro a casa, geladeira, não importa. O foco é a criança. Por que eles estavam falando com a criança? Por que eles colocam um bichinho no meio dessas propagandas? Por que falam numa linguagem bastante infantil? Porque hoje se sabe que 80% da influência de compra dentro de uma casa vem das crianças. Meu filho, ele me fala o que ele quer comer. Eu compro comidas para o que ele quer comer, eu compro coisas para o que ele quer e ele me pede. Então ele sabe qual é o chiclete que faz a bolha azul e é aquele que ele quer. E não fui eu que descobri, foi ele que descobriu e a partir disso eu fiquei sabendo. Então eu acho que a publicidade é muito direcionada para eles, é neles, o foco é sempre neles. E a maior dificuldade que talvez os pais tenham é que o pai ou a mãe conversam com as crianças num sábado, num domingo, num dia à noite em casa, de vez em quando. A publicidade está conversando com essa criança, está falando com essa criança todos os dias. Pet Hot Wheels, a sua marca no asfalto. Nova sandália da Barbie, vem com uma mini Barbie só pra você. Qual é a Suzy dos seus sonhos? Você pode, você é Suzy. Vire uma rebelde de verdade. Trazer muita diversão. É o Pernalonga e a turma do Looney Tunes no McLanche Feliz. Chegou a nova sandália Moranguinho. Ela vem com Fantasticórdia. E só a Fantasticórdia leva você para Macacolândia. Não. Minhoqueolândia. Morangolândia. Agora sim. Esse comercial é para as crianças. Por quê? Porque fala da moranguinha. Moranguinho é para criança. E a Moranguinho é muito legal. Os comerciais influenciam muito, muito, muito. E aí agora essas sandálias. Você vê sempre aquela turminha de amiguinhos. Aí é onde elas que se espelham, né? Eu e minhas amigas também, poderia ser assim. Influencia muito. O comercial tá na tua casa, ela tá assistindo, mas não é só essa influência, né? Que atinge, por mais que eu tente intervir, tem essa rede, né, da outra criançada que está comprando, que está usando, que já está com o bonezinho, que já está com a camiseta, já está com não sei o quê, foi não sei onde, comprou, né? Como mãe, eu acho a publicidade sendo direta para eles, covardia, pode-se dizer. O que está sendo ensinado é competição.
competir. Hoje a primeira coisa que vem em qualquer lugar assim, que eu vejo, novela, propaganda, qualquer lugar, nas crianças, competição. E isso me deixa muito triste. Pô, bem maneira sua papete do aranha. De quantas duas você tá falando? É só uma no seu pé. Caraca! Deixa eu ver. Você vai ter que marcar lá. Você vai virar o herói da sua. É inegável a qualidade da publicidade no Brasil. O limite está quando tratamos dos interesses da criança. A publicidade, evidentemente, ela promete mais do que a alegria da posse. Ela promete a alegria da inscrição na sociedade. Ela promete a alegria da existência na sociedade. Criança gosta de ganhar roupa, sim. Brinquedo também. Mas roupa é importante pro convívio social, essa popularidade, saca? A gente adora ouvir como você tá bonito, hein? Aí, galera, elogio não faz mal pra ninguém. Consumindo, você será aceito como consumidor? Se for aceito como consumidor, será inscrito entre os consumidores daquele produto? Será afastado dos não consumidores daquele produto? E, portanto, terá uma existência social que vai te alegrar. E você, que não sabe teorizar sobre isso, mas sente que isso é verdade, embarca tranquilamente. Quando é que isso tudo começa? No mundo infantil. Rouba, mata até por um tênis importado. Por que por um tênis importado? Não é uma pessoa que não tem sapato que faz isso. Até se entenderia, ela não tem sapato, ela quer sapato. Não, ela faz isso para ter um tênis importado, por uma marca de vencedor. O conteúdo comunicacional para crianças até 6, 7 anos não é racional, é emotivo. É a emoção que passa aquilo que nós chamamos de conteúdo. Fora que a gente sabe que é importante a criança ter desejo. É que a criança não sabe que aquele desejo foi implantado nela, não é um desejo real. Então, tudo que ela vê, ela acredita que ela vai se sentir melhor se ela tiver aquele brinquedo, que ela vai se sentir igual a um colega se ela tiver uma roupa melhor, se ela puder frequentar os mesmos lugares que a mídia mostra que são bons, que pessoas bacanas frequentam esses lugares. Então, ela acredita que ela vai se sentir bem também se ela desfrutar desse mundo que aparece para ela. Mexe muito até com o coração, né? Porque quando a pessoa vê alguma coisa ali, quer, gostou, a única coisa que a pessoa quer é ir lá na loja e comprar. Eu acho que é mais fácil a criança ir lá, pedir pra mãe e a mãe não ter, aí sim o coração da criança ficar até vontade de chorar, a criança tem. E esse mundo de valores que muitas vezes diferem desses valores da família, diferem dos valores do grupo social no qual ela está inserida. Então isso causa também muito sofrimento para essa criança, porque ela tem o grupo, ela tem um estímulo a determinado tipo de comportamento que muitas vezes a condição social dela não permite que ela acompanhe, ou mesmo que ela permita. Então você tem aquele ciclo de uma criança que se volta inteiramente para o consumo, e ela consome, e ela está naquele circuito atrás de algo que os objetos não vão dar. Que quem poderia dar para ela seria o afeto, seria a relação de amizade, seria a relação de companheirismo. Vocês ganhassem um saco de dinheiro e pudessem escolher coisa pra comprar. Vou querer um carro, uma moto e um skate. Um PlayStation 3. Eita, baby. E o próximo era uma casa, um prédio, quer dizer. E o próximo era o Fox, o carro Fox. Eu queria comprar tudo. Até as lojas, tudo. Queria morar no shopping. Também. Você prefere ir pra praia ou ir pro shopping? Pro shopping. Eu adoro comprar. Aí eu ia comprar um monte de coisa no shopping. Também eu gosto de passear, de comer no shopping. Aqui tá escrito comprar e aqui tá escrito brincar. Eu
Ai, tem 4. Ninguém gosta de brincar? Porco espinho. É ganso. Eu não sei, só que eu não sei se Eu sei o que é, mas eu não sei o nome. Eu. Ai. Largado. O que é isso? Vivo. Vivo. Motorola. É? É. Claro. Como vocês sabem? Gente, não responde. Liga de novo, é só 6 centavos 1 minuto. Já sei, vamos ligar. É claro, só 6 centavos 1 minuto. Ligar, qual é o número do Papai Noel? Viu, pai? Não sou só eu que tô com saudade. Bom, aqui é a minha sala, onde eu passo a maior parte do tempo com os meus pais. E aqui é a sala de jantar. A minha cachorrinha, Mel. Aí aqui tem o quintal. Bom, aqui tem o meu jet ski, que como fez muito frio, a gente deixou ele aqui em casa. Bom, esse daqui foi meu primeiro celular. Eu ganhei quando eu tinha 7 anos. Eu fui o xodó da família, né, porque eu era a única criança que tinha um celular. Eu ganhei no dia de Natal e foi bem legal, eu me emocionei, porque era a coisa que eu mais queria. Foi o segundo, esse daqui foi o terceiro. Esse daqui foi o quarto. Bom, ele na verdade foi numa promoção. Tava 1.800 e a gente conseguiu por 400. 400 e pouquinho. No Natal ela pediu um celular. Olha, eu nem conheço a marca desse celular, é Z3, eu não sei. É um celular que ela quer aí. Eu já pedi o Z3. Celular? Como que é seu celular? Tira foto e... Muito... Esse é o seu primeiro celular? Não, terceiro. Fica no sofisticado. O meu celular é esse, o meu celular é aquele, ele faz isso, ele tem tal função, ele tem tal outra. Olha o meu é melhor do que o teu. Então o celular, por exemplo, frequentemente ele tem um papel de diferenciador entre pessoas. Embora, teoricamente, a sua função maior seja de aproximar as pessoas. Eu acho que eu vou trocar de celular agora, de novo. Às vezes eu falo, não, ela deixa. E, infelizmente, às vezes eu acabo sendo vencida pelo cansaço mesmo. Eu diria que a Ana Carolina é uma criança extremamente consumista. Não é nem pouco, nem muito, é extremamente consumista. Quantas mochilas você tem? Deixa eu ver. Acho que 12. Na escola que eu trabalho tem muito uma questão, por exemplo, essa coisa do salto alto, que as crianças querem ir como a Xuxa, como essas apresentadoras de TV. E a gente tem épocas que está proibindo, porque as crianças não conseguem correr, porque estão com aquelas sandalinhas de salto também. Aqui é meu tamanco. Eu gosto de andar com ele, que ele me faz parecer mais alto do que eu sou. Aqui são os meus sapatos brilhantes. Eu gosto de comprar roupa, brinquedos, sapatos, sandália, chinelo. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 33. 33 sapatos. 30. Uns 30? Não, mais ou menos uns 90. Então eu passei o Natal dura, eu comecei o ano dura, mas assim, eu dei o brinquedo para ela. Ela brincou uns 3 ou 4 dias. Em uma semana ela já não punha mais a mão no brinquedo. Mas ela queria muito na carta que ela falou que escreveu para o Papai Noel a moto elétrica. E é uma moto que custa R$ 1.300. Porque tem uma outra também, que é um tênis que custa R$ 600. Nós compramos em 6 vezes
os dois, o tênis da mais velha e a moto para ela. Eles tinham visto esse dinossauro, é um robô. Aí eu fui viajar, achei o robô lá e falei, vou levar para eles vão amar, era o brinquedo que eles queriam, dei de Dia das Crianças. E simplesmente o boneco nunca foi ligado. Esse daqui é um jogo da vida. Esse daqui é o Banco Imobiliário. Aqui a gente tem o Combate, a Twister, que são os carrinhos da Motor Wheels, que eu coleciono. Os carros daqui são carros de controle remoto, que eu comprei na Disney, que é o cabeça de batata. Aquele negocinho do Mickey é um telefone. E o que a gente vê é que cada vez que as crianças ganham alguma coisa, elas pedem outra, porque isso simbolicamente não é o que de fato elas estão precisando. O brinquedo que eu mais gosto de todos os que estão aqui, esse daqui. Ela tem um baú que só tem Barbie. Só tem Barbie e coisa da Barbie. Por que ela tem tudo isso? Porque, eu quero uma Barbie. Aí a madrinha dela, apaixonada por Barbie, deu carro, deu isso, deu aquilo. Tá tudo lá que ela não usa. Não usa. É uma Barbie, ela deve ter mania de consumismo, né? Eles têm uma mania de consumir o que tá no produto da televisão. Ou então porque o amigo tem, eu quero. Mas não quer pra brincar, que nem ela falou. Quer pra consumir. Pelas pesquisas, pelos depoimentos que a gente colhe, quando a gente faz pesquisa com crianças, com adolescentes, né? A gente percebe que essa criança está sendo estimulada a uma prática muito consumista, uma prática que não visualiza a diversidade que ela tem. Então, uma criança de classe média alta, ela vai ter o mesmo apelo ao consumo de uma criança que não tem condição sequer de comprar, às vezes, o próprio alimento, a própria comida. Quando foi o último presente que você ganhou? Ontem. Acho que foi ontem. O desejo de comprar passa a ser a coisa em si. E não o que você vai comprar. Quer dizer, quando você compra e você mostra um fastio com aquele brinquedo, é porque na realidade aquele brinquedo em si ele não está dentro da sua necessidade de exercitar ou brincar. Que nem o outro dia ela viu um produto que queria um produto, foi lá na internet, procurou na internet e falou, ai mãe, é esse aqui que eu quero, é esse. E que era o produto? Era pra fazer o cabelo, babyliss. Você tem um grupo de crianças e esse grupo de crianças, ele define, os seus membros definem uma espécie de gatekeeper, um filtro de entrada, uma espécie de passaporte de ingresso no grupo. E esse passaporte de ingresso no grupo, que outrora talvez já tenha sido muito mais uma certa habilidade para jogar queimada, né? Uma certa capacidade de contar piada. Hoje, essa condição de pertencimento está como nunca determinada pela possibilidade de ostentar uma certa lancheira, uma certa mochila, um certo tênis e assim por diante. E antigamente as festas costumavam ser como? As mães faziam, os pais até ajudavam, um bolo, brigadeiro, e tinha criança que morava em prédio, criança que morava em casa. Então as festas por si só elas eram diferentes. A minha mãe sabia fazer um bolo de doce de leite, a outra um bolo de cenoura, né? Mas hoje, todas as festas, a maioria é em buffet, né? E aí, o que acontece? Como é que uma festa se diferencia da outra? Principalmente quando criança tem 3 festas no mesmo dia. Aí elas vão se diferenciar aquela que tinha mais coisa, a que foi mais cara de ser produzida. Então, a que tinha mais brinquedos eletrônicos, a que tinha um mágico, uma pessoa que faz a chuquinha, a que pinta a unha. É isso que as crianças contam, né? Pela quantidade e aí não tanto mais pelas diferenças. Por que as crianças são todas iguais? Com certeza elas viram isso na televisão. Pelo consumo, você se torna igual ao outro. Nunca uma padronização tão grande existia quanto hoje, né? É só você ver as pessoas andando, tudo com fones no ouvido, com o celular na mão, como se o presidente da República fosse telefonar, né, no instante para aquelas pessoas. Tudo muito parecido, tudo muito padronizado, tudo muito globalizado. Aliás, é típico do mundo de hoje. Em qualquer lugar você vai, praticamente é a mesma coisa. Se você vai numa cidade tipo Roma, Paris, você tem que olhar para cima para descobrir o que é Roma e Paris. Se você olhar
nesse nível, você vai ter as mesmas coisas que você encontra no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. Eu gostaria de trabalhar na Disney, ser rainha do mundo e eu queria ter dinheiro. Eu queria nunca morrer e o mundo pra mim. Pra eu gastar dinheiro. É? Em quê? Em roupa, sandália, sapatinho, bota. E quando você vai no shopping e você quer alguma coisa? Aí eu tenho que implorar e fazer olhinho. Ainda, por favor. Olha, na medida do possível a gente tenta comprar, mas nem tudo que eles querem dá pra gente estar dando naquele exato momento. Será que é justo a gente culpar esses pais? E ainda piorar a vida deles? E ter uma indústria bilionária bombardeando a cabeça dos filhos deles, dizendo: peçam para os seus pais, queiram isso, queiram isso. O Lucas precisa de roupas. O Lucas precisa de tênis. O Lucas precisa de todas as roupas e tênis da Renner. É colocar um pouco a criança contra os próprios pais, como se os pais fossem aqueles que negassem o desejo. Esse estímulo desenfreado aos desejos acaba colocando os pais sempre como vilões. Acho que nós já não temos mais aquele... Não sei se é paciência ou é esse lance de eu não tenho tempo, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Acabamos fazendo o quê? Eu te dou tudo. Pra você meio que, não me enche meu saco, eu trabalhei até agora, eu tô cansada, eu preciso dormir. Então é mais cômodo, ou você empurra pra empregada. Deixa a empregada, né? Olha, faz isso pra mim. Quando que deveria ser uma coisa que nós deveríamos fazer? O objetivo era, porque nós temos as nossas filhas, porque o condomínio que a gente mora já não é mais um condomínio legal, esse bairro não tá legal, é pra proporcionar isso. Então você acaba direcionando tudo ao trabalhar, ao ganhar, ter um carro legal, a fazer não sei o quê, e meio que deixa de lado, e os nossos filhos, inconscientemente, olha, te dou um videogame, eu te dou aquela boneca legal, eu te dou uma super televisão, eu te dou um quarto legal. Você tá suprindo a sua ausência. Eu acho que é uma ausência que, na realidade, nós não queríamos. Mas acaba assim, acho que é um turbilhão de coisas que vai acontecendo, e você vai meio que sendo empurrado para tudo aquilo e perde a noção. Com todo o amor que ele tem, ele faz tudo para acertar esse pai e essa mãe. O que ele não consegue ter percepção é que esse filho só vai se desenvolver no contato com a realidade e, portanto, no contato com a frustração, no contato com o não dá, com o não pode. Você, Stephanie, gosta mais de brincar de boneca ou de ver televisão? Ver televisão. E você, Fernanda, gosta mais de brincar de boneca ou ver televisão? Televisão. Você gosta mais de assistir TV ou de brincar? De assistir TV. Não dá pra parar de assistir TV. Eu fico até quando eu cansar. À noite, de manhã. Todos os dias. Mas aí eu fico assistindo televisão, não faço quase nada. Meus filhos amam televisão. Eles são apaixonados. Ela gosta muito de desenho, Discovery Kids. Onde tem muito desenho é onde ela se concentra mais. Eu assisto as novelas, os seriados e os filmes. Mas a primeira coisa que ele faz é ligar a televisão quando ele acorda. A mídia hoje é, de fato, o primeiro elemento, o primeiro fator na construção e criação da nossa subjetividade e dos nossos valores. Não é mais a família, não é mais a igreja, não é mais a escola, porque eles teriam trazido alguns dessas instituições. Nem são os coleguinhas de trabalho, são os que estão na mídia. A questão ligada à programação de TV é que normalmente ela traz tudo assim tão digerido, ela amolece o músculo da imaginação, né? Ao invés de estimular para que você tempere a fibra da imaginação, ela faz com que você caia em tudo que você recebe que já está pré-feito, pré-digerido, né?
adoro fazer unha, adoro comprar sapato, roupa. Tem sempre estar bem bonita, bem estilosa, na moda. Adoro, assim, assistir desfiles pra ver, assim, como eu posso me comportar. Me maquiar, eu já fiz até curso de maquiagem. Você tem maquiagem na sua casa? Muita. Muita maquiagem. Eu sempre tenho que carregar um batom e uma base, um lápis de olho. Sempre. Ai, quando assim, principalmente quando eu vou sair. Quando eu tô em casa eu também maqueio, passo batom. Eu não gosto muito de passar sombra, assim. Aí eu passo mais assim, batom. Todos os dias, toda hora, na escola, pra ir pro shopping. Porque tem vezes que eu percebo que eu gosto muito de batom, essas coisas de cabelo, creme de cabelo, perfume, essas coisas eu gosto muito. E por que você acha que você quer tratar do cabelo, passar maquiagem, fazer a unha? Não sei. Isso eu ainda não consegui entender. Vem com esse lindo celular de brinquedo, que também é um estojo de maquiagem com espelho e 2 cores de brilho. É só tirar a antena e usar. Fashion é se produzir. Fashion é ter muitos amigos pra conversar. B-A-R-B-I-E. Fashion é ouvir aquele som que você gosta. Fashion é brincar. Puxa vida, ninguém é de ferro. Hoje eu tenho salão, hoje elas querem o quê? Fazer babyliss, querem fazer a unha, escova e ainda não estão satisfeitas, né? Querem até tirar a cutícula, mudar tudo. Eu já fiz, assim, cabelo de criança de 4 anos. Tá bem precoce mesmo. Crianças que chegam com sombra, com batom. Batom é unânime. A maioria das meninas, a partir de 3 anos, já usa. Mas a gente, conforme vai passando e vão ficando mais velhas, a gente vê sombra, vê blush, vê olhos pintados. Então elas vão bem maquiadas mesmo. A partir de 4, 5 anos elas já estão bem maquiadas. Eu vou na cabeleireira fazer hidratação no cabelo todo sábado. Aí eu aproveito e faço a unha também. Ah, você vai todo sábado você faz hidratação? Uhum. Por quê? Porque pro meu cabelo ficar mais lisinho, porque o meu cabelo é ondulado. Aí eu faço hidratação e ele fica liso. E você não gosta do seu cabelo ondulado? Por quê? Ah, porque acho que tá na moda cabelo liso. E as crianças pequenas que deveriam estar correndo sem preocupação nenhuma, elas estão correndo pensando no salto alto dela, que não pode, né, tropeçar, que vai cair, então elas param de correr. Eu lembro de uma criança que eu acompanhei direitinho, ela com 1 ano de idade, ela girava e o cabelo todo bagunçado, né? Passou 6 meses, não é que foi uma coisa do desenvolvimento dela. Passaram-se 6 meses, ela entrou mais em contato com um filme que ela ganhou, ela não podia mais girar, porque o cabelo não podia mais entrar no rosto dela. Isso foi uma característica dela durante mais 2 anos. Ela foi uma criança assim, que tinha que ser a princesa. Ser princesa é andar sempre bem vestida. Ser princesa é estar sempre brilhando. Ser princesa é assistir DVD. Como assim? As bonecas de hoje chamam de boneca, mas deveria ter outro nome. Porque a boneca de antigamente era um trabalho de maternagem, né? A menina era mãe da boneca, cuidava como se fosse um filho, um bebê. E hoje em dia muitas das bonecas não é a projeção. Você não é a mãe da Barbie. O que a Barbie gosta de fazer quando você brinca de faz de conta com ela? Aí eu shopping, comprar roupa, essas coisas. Então eles têm uma vida de adulto desde os 8, 9 anos de idade, notadamente sexualmente adultos, da sexualidade, não sexualmente ainda bem, e são mais imaturos. E para mim talvez não seja tão paradoxal, porque justamente como você faz a criança viver uma vida imaginária, ela não amadurece. Hora de malhar, deixar o corpo legal, tua forma pra ficar bem bonita. Se arruma toda linda e vai pra escola.
melhor amiga divide até o namorado. Se for repetido, é claro. Menino gruda no pé, né? Agora então, aqui na classe, 6 centavos no minuto. Tô assistindo televisão, ele liga pra minha casa. Tô brincando de boneca, ele liga pro celular. Tá da Feliz Natal, ele liga toda hora. Muita pressão. Daqui a pouco tá querendo casar. São sugestivos assim, com sexualidade, sabe? Com uns termos assim que não condiz com a palavra criança. Uma aluna de 8 anos chegou na escola e ela estava com uma calça justa que ela queria que valorizasse o corpo dela. E essas foram as palavras dela. Quando ela entrou na loja para comprar roupa, ela não queria mais uma roupa de criança, mas ela queria uma roupa que valorizasse o corpo de uma menina de 8 anos, que nem tem muita coisa ainda para mostrar, mas era o que para ela estava importante. A perspectiva delas de ter um namorado começa com 8, 9 anos. É muito diferente do que era antes, entende? Elas têm perguntas que elas me fazem, que são perguntas que eu fui perguntar com 18 anos. Essa é minha segunda gravidez, porque a primeira eu perdi. Eu tinha medo do meu marido me deixar sozinha. Tinha medo, ainda mais eu que sou grávida. Eu sempre pergunto pra ele, sabe me deixar na mão? Sabe me deixar sozinha? Ele fala, não, filha, não. Mas eu sempre tenho medo disso. Esse é o maior medo que eu tenho no mundo. Eu deixei de ser criança depois que eu casei com ele. E agora que eu vou ter esse filho. Eu sou muito noveleira. Eu não aguento ver novela, eu assisto bastante novela. Como eu ainda sou adolescente, né? Eu gosto de assistir desenho, principalmente Pica-Pau, né? Existem comerciais, por exemplo, na televisão hoje de cerveja que tem mulheres com roupas bastante sensuais, mostrando bastante parte do corpo, sempre com corpos muito bonitos, e os homens sempre sendo servidos por elas, quer dizer, a mulher no papel de objeto sexual apenas. Então, as crianças estão aprendendo o que com isso? Estão olhando aquilo, bom, mulher tem esse papel na sociedade, ela tem que ser bonita, gostosa, e a gente tem que seduzir os homens, ponto. É essa a imagem. E o homem, o menino que está vendo isso também, ele já aprende que esse é o papel da mulher e que esse é o papel dele. Quando eu vejo a Juliana Paz, tipo assim, que nem naquele comercial que ela fazia com a cerveja, nossa, eu tinha muita inveja dela. Eu ainda tenho, né, inveja, porque um mulherão daquele, bonito, com corpaço daquele, né, sei lá, não sei. Eu justamente queria estar no lugar dela, né. De pedir Danone, bolacha, batata palha, salgadinho, nuggets, tudo que eu gosto, assim. Mas a maioria das vezes eu peço isso. E daí, você vai no McDonald's por quê? Você gosta do que lá dentro? Sei lá, um M amarelo, mó legal, sei lá. Você sabe o nome desse daqui? Eu esqueci. Não sei. Eu acho que é pepino. Também não sei. Esse eu também esqueci. Esse daqui, você sabe? Também esqueci. Esse é mandioquinha. E esse daqui? Não sei. Também não sei. Salgadinho Cheetos. Doritos. Eu tenho várias doenças. O que você tem? Tenho asma, bronquite, sinusite, rinite.
é gulosas e é do Shrek. É de brigadeiro, o bolinho é assim. Esse aqui, o sítio do Pica-Pau. Os dois são uma delícia, mas não sei qual que eu devo pegar. É? Qual que você acha? Não, por que você escolheu esse? Porque é de brigadeiro e eu gosto. Esse desenho aqui, tá aqui por causa dos adultos ou por causa das crianças? Por causa das crianças. As crianças, elas gostam de doce e gostam de desenhos também. Que é pra alegrar as crianças aqui com o desenho. Às vezes a gente vai no mercado, ela nem pegou aquele. Mãe, pega esse aqui que é do Shrek, que eu quero, que é do Shrek. Mãe, pega esse daqui que é da Barbie. Mãe, pega esse daqui. Não é, a gente não fala, não é porque você gosta, você não vai comer o personagem, você não vai comer a propaganda, né? Que nós comemos sal e açúcar dentro dos alimentos processados sem perceber. Não só porque a gente não lê os rótulos quando diz que tem glicose, sacarose, mas até porque existem alguns açúcares que vêm escondidos com outros nomes e as pessoas não sabem que é açúcar. Isso aqui? Danone. Vocês conhecem? Comem isso? Eu como às vezes. Eu como em um dia só como 2. Eu como. Eu como 3. O que você mais gosta de tomar? Refrigerante. Se a criança ingerir uma latinha de refrigerante por dia, ela estará ingerindo 37 gramas de açúcar. Uma latinha de refrigerante por dia, durante uma semana, ela estará ingerindo aproximadamente 160 gramas de açúcar. Se ela ingerir uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela estará ingerindo 1 kg 140 gramas de açúcar. A Ana Carolina hoje tá de dieta, né? Porque ela tá acima do peso, vivendo no pediatra, precisa estar fazendo uma dieta. E por mais que a gente diga não, às vezes eu falo, ó, vou deixar aqui, a mãe vai deixar aqui, mas esse pacote de bolacha tem que durar uma semana. Só que no mesmo dia o pacote de bolacha não tá mais lá. Ela fica brava, fala que ninguém gosta dela, ou então outra hora ela fala que, mãe, eu sou criança, eu tenho que comer. Se a criança consumir um pacote de bolacha por dia, ela estará ingerindo 36 gramas de óleo e 60 gramas de açúcar. Se ela consumir um pacote de bolacha por dia durante uma semana, ela estará consumindo 420 gramas de açúcar e 250 gramas de óleo. E se espremer a fruta, fica gostoso? Não, eu acho que fica. Você prefere da caixinha? É? Por quê? Porque eu nunca experimentei da fruta. O consumo de alimentos industrializados, sem a necessária informação por parte dos pais para fazer escolhas adequadas, junto com o processo de divulgação, de propaganda das indústrias que estimulam o consumo excessivo de alimentos que são saborosos, mas não são nutritivos, né? Isso tudo associado com o sedentarismo, isso leva à obesidade infanto-juvenil. Mas para eu vender, eu preciso fazer qualquer coisa, eu preciso desrespeitar a criança, eu preciso colocar, por exemplo, efeitos especiais que essa criança não vai entender, então, claramente uma propaganda enganosa. Eu preciso colocar que uma criança é superior à outra porque ela tem um produto e a outra não tem. Será que é assim que eu vou estar, inclusive, fortalecendo a imagem do meu produto, né, do ponto de vista de uma publicidade mais responsável?
alguma lei que proíba publicidade infantil ou não aqui no Brasil? Não Vocês já ouviram falar? Não, também não sei. A lei não é colocada em prática. De que maneira nós podemos comprovar que determinada peça publicitária ela se aproveita da falta de julgamento, da inocência, da falta de experiência da criança? Em princípio, a gente podia argumentar que qualquer publicidade dirigida à criança, de certa forma, se aproveita dessa inocência. Se a criança, pela lei, não pode comprar nada porque ela é considerada incapaz pela legislação, como se admitir uma mensagem publicitária dirigida a ela e muito menos uma peça publicitária que seja persuasiva? Para a criança conseguir aquele bonequinho, aquele brinquedinho, ela é obrigada a comprar um alimento que não é saudável. O CONAR é um órgão privado que existe já há algum tempo no Brasil, que presta um serviço muito importante, mas é um órgão corporativo, é um órgão que foi criado e é mantido por representantes do setor publicitário. Esta opção está descartada pelos países mais avançados. A legislação da Suécia, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental em geral já reflete uma prática que aqui é pregoada no Brasil, que é a da corregulação. É necessário que Estado e mercado se comuniquem, regulando essa associação difícil entre audiovisual, a liberdade de expressão comercial e proteção à criança. Muitas vezes o dano já é feito e quando o CONAR determina que aquela peça saia do ar, a campanha já terminou e nós temos aí uma impunidade, muitas vezes, no caso de uma publicidade que causou algum prejuízo para a sociedade. Dispor que uma campanha vai sair do ar daqui 4 semanas é mais ou menos dizer, fique tranquilo, no momento que ela iria sair do ar, ela vai sair do ar mesmo, não é? E nós, nesse momento, diremos para que ela se retire. Durante o regime militar, foram criados tribunais militares para julgar os militares. E isso era considerado um tribunal de exceção, um privilégio. E, de certa forma, o que o CONAR propõe hoje é isso. Quer dizer, eu quero vender uma coisa para a criança e não me preocupo absolutamente em saber, por um lado, se isso realmente corresponde a um desejo legítimo dessa criança e, menos ainda, me pergunto se isso leva, digamos, pode interferir no desenvolvimento harmônico da criança. Acho que falta uma consciência mais forte, mais efetiva por parte da sociedade, dos formadores de opinião e, por outro lado, haverá sempre uma resistência daqueles setores econômicos que se sentem atingidos por esse tipo de iniciativa e que trabalham de uma maneira muito firme para impedir o avanço de todas as propostas que procuram disciplinar ou mesmo proibir a publicidade dirigida às crianças. Proponha o fim da publicidade para pessoas com mais de 50 anos, para você ver como o sistema absorve. E por quê? Porque pessoas com mais de 50 anos já estão absolutamente aculturadas para fazer o que elas têm que fazer. Agora, abrir mão da criança? O discurso da publicidade, ele é um discurso comercial, ele não pode gozar da mesma proteção de um discurso político, de um discurso religioso, de um discurso científico. Então, a criança não pode ser considerada pela propaganda um adulto ou um adulto em miniatura. O empresário, o publicitário, que se vale da inexperiência da criança para transformá-la num produtor ou promotor de seus produtos dentro de casa, ele não só fere princípios claros, regras específicas do direito, mas também viola limites éticos e morais fixados pela nossa sociedade. Não se quer a utilização e a manipulação da criança para nada, para nenhum efeito. Por isso que nós defendemos que a criança deve brincar. A gente luta para que esses publicitários tenham consciência e saibam realmente o que fazem. Agora, tudo isso tem de estar subordinado a uma ética. Agora, a ética da busca exclusiva do lucro e de uma maneira autoritária, isso é algo que fere a ética. Essa criança está sendo estimulada
a não se preocupar com o meio ambiente. Ela quer saber se consome, se consome, se consome. E isso, num mundo como o que a gente vive, em que a questão ambiental é decisiva para o futuro da humanidade, isso não podia estar sendo tratado desse jeito. Então, se você considerar o encurtamento da infância e o aumento da taxa de longevidade, né, de vida das pessoas, realmente você aumenta o poder destrutivo do homem em relação à vida e à terra. Esse modelo é um modelo perverso que exige um outro estilo de vida que substitua. O que a gente vem observando é o que está se perdendo hoje em dia por causa do consumismo, por causa de toda essa mídia de compre que você vai ser melhor, compre que você vai ter o brinquedo do momento, você vai ter a melhor roupa, compre a melhor, sempre compre o melhor para você ser melhor. A gente está vendo que as crianças, elas vão deixando de brincar, elas vão deixando de percorrer espaços, de construir, de imaginar, de criar. Então, a mídia está falando cada vez mais para você, olha, compre, consuma e vai deixando de ser criança. Deixa a sua infância de lado. Com o fim da infância é o fim do nosso futuro. Deixar de refletir ou de preocupar com a infância, como pretendem fazer alguns publicitários que não observam a ética e os limites legais, é desconsiderar o nosso próprio futuro. Ele tem 4. Ninguém gosta de brincar?